que tu pode esclarecer para a gente, assim, qual é a tua opinião sobre a reforma tributária? Bom, na minha opinião sobre a reforma tributária, ela é bem clara, conforme eu tenho dito para os clientes, ela não vai ser benéfica para o país, tá? Porque acontece assim, a maioria do povo brasileiro, ele não tem conhecimento da parte tributária. Então, assim, vamos falar em 90% das pessoas não entendem sobre impostos. Então, o que acontece? Contadores, advogados tributaristas vão saber o que está acontecendo. Mas, no caso, assim, o governo hoje, e muito por culpa da mídia, eles vendem a ideia de que é boa. Eles vendem a ideia de que, de fato, não haverá um acréscimo tributário. Não vai ter elevação de impostos, o que é mentira. Porque se, por exemplo, nós pegarmos a questão de uma empresa prestadora de serviços, hoje só ela tem um dobro de impostos, só ela. Vai ter empresas que, de fato, vão ter redução. Algumas vão ter redução, no caso, por exemplo, empresas do setor médico, eles vão ter redução. Só que o resto não. Então, assim, tem transporte, vai ter redução. Alguns vão ter redução. Quais são os ramos que vai ser benéfico a essa reforma? Na verdade, assim, os ramos que vão ter benefício são poucos, na verdade. Tá? No caso, os ramos vão ter o setor médico, transporte, insumos médicos, equipamentos médicos, advogados autônomos, eles vão ter um certo benefício de redução de impostos. Só que o que acontece? O resto da cadeia toda vai pagar por isso. Então, assim, existe a reforma tributária? Existe. Só que, na minha visão, na minha opinião, ela deveria ser igual para todo mundo. Todo mundo deveria pagar o mesmo imposto e não ficar limitado a alguns pagarem muito e outros pagarem pouco. Então, o que acontece? Em vez de ficar todo mundo levando na mesma cadeia, não. Vai ficar muitos prejudicados e muitos com benefícios. E aí, nisso tudo, se for parar para pensar, no fim das contas, o que era para reduzir, tu vai ver lá no final, hoje vai dar em 27,5%. Então, a carga tributária ela aumenta, e não aumenta pouco. Como eu falei, volta na prestadora de serviço, que no Brasil é muitas empresas, a maioria é prestadora de serviço, não é indústria, não é comércio, a maioria é prestadora de serviço, elas vão perder. Então, assim, no fim, elas vão pagar mais impostos. E isso é ruim, porque, querendo ou não, é uma cadeia. Se elas pagam impostos a mais, automaticamente, por estarem prestando serviço para comércio, elas prestam serviço para indústria, elas prestam serviço para diversas empresas, automaticamente aumenta o imposto. Automaticamente aumenta a carga, automaticamente aumenta os preços e acaba tendo elevação de inflação. Nós vamos ter elevação de inflação. As pessoas acham que não, mas vai ter.